Eu sou professor do curso de Serviço Social, né? Um curso que no Brasil ele foi atrelado por muitos anos à Igreja Católica, numa dimensão muito ligada a Reno Novaro, e nos últimos 40 anos a profissão de serviço social foi tendo uma dimensão mais ligada à laicidade, ao pensamento crítico, teórico, e o senhor fala coisas muito diferentes de que boa parte dos padres falam, sobretudo hoje, né, numa conjuntura onde o conservadorismo ele se expressa de forma muito perversa e as instituições religiosas não estão distantes disso. Eu conversei com um pastor, com o Jamison, que é um pastor negro, cearense, e que também está na rua, e que faz também um outro discurso. Como é que o senhor enxerga a relação entre as religiões e a escalada do autoritarismo do Brasil nesses últimos anos? Sobretudo de alguns setores da Igreja Católica ligados às redes de televisão e também aos evangélicos neopentecostais. Embora a gente tenha demonstrado que eles não são pensamento único, né? Cada vez mais tem aparecido pastores fazendo uma outra leitura de realidade. Como é que o senhor tem enxergado essas coisas ao longo desse tempo todo, né? Então, acredito que tudo aquilo que existe na sociedade se reproduz dentro da igreja, ou das igrejas e das religiões. As religiões não estão fora da cultura e da forma de pensar da sociedade como um todo. Então, também há tensão, há conflitos, assim como na vida política, na vida cultural. Então, há essas tensões. Eu acredito muito, usando um discurso mais religioso, de que nós temos que ter uma concepção, e eu tenho repetido muito isso, de que Deus não é binário, Deus é trinitário. Então, Deus não é binário, é trinitário. E a concepção da trindade ela é fundamental para que se entenda a sociedade. Essa religião muito autoritária, fascista até, é uma religião que nega a trindade, porque eles ficam só no poder de um e não na diversidade de três. Eles ficam muito num fechamento do binário e não se abrem para o trinitário. Eles ficam num fechamento do autoritarismo e não entendem o comunitário, o solidário. Eles entendem a imposição, eles entendem de cima para baixo. Eles fazem, inclusive, uma leitura social muito moralista. Então, acredito que existam coisas que nós devemos de ter como princípio no serviço social, quanto na ação social das pastorais sociais, da igreja, de não termos uma visão moralista, de termos, muitas vezes, o tecnicismo. Isso se repete tanto na psicologia como no serviço social e em outras áreas, essa questão do tecnicismo. Eu gosto muito daquilo que diz o Jung. Você tem que conhecer todas as técnicas. Você pode dominar todas as técnicas, mas diante de um ser humano, seja humano. Porque você pode ter todas as técnicas e ser desumano. Eu vejo muitos desses CRAs, desses centros pop, que estão espalhados pelo Brasil, que foi uma conquista de ter uma resposta para a população de rua e uma forma de agir extremamente autoritária, uma forma de agir extremamente impositiva. Então, acredito que isso deve ser alterado na nossa maneira de ser. Tudo bem. E eu sei que o senhor tem uma live daqui a pouco com o Pedro Tchê também, dos É. policiais antifascistas, então vou perguntar. Eu queria perguntar uma outra coisa, que é o outro lado da história. A gente sabe que a esquerda brasileira, sobretudo nas últimas décadas, teve a igreja, o setor progressista, humanista, cristão da igreja, teve um fator decisivo na luta por democracia no Brasil, por democracia no Brasil. E nos últimos anos, essa construção se enfraqueceu. Existe um distanciamento entre boa parte dos movimentos sociais, ou pelo menos a gente não tem enxergado nas periferias do Brasil, no sertão brasileiro, a mesma força de um debate religioso como o senhor faz. E por parte da esquerda também há um debate é, é,
raso sobre essas possibilidades. Conversei com o James, até fiz essas provocações da ideia de se a religião é ou não o ópio do povo, eu fiz pesquisa sobre isso. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, sobre essas possibilidades de relação entre os movimentos sociais, entre os partidos de esquerda, por uma perspectiva religiosa, seja institucional ou seja de uma dimensão espiritual mais ampla para uma sociedade sem exploração e sem opressão. E o senhor é chamado muito de comunista, de padre rebelde, socialista. O que é que o senhor pensa sobre esses adjetivos? Olha, eu fico feliz que não me chamam de padre capitalista, nem de padre ruralista. E, graças a Deus, nunca ninguém fez nenhuma foto minha com uma espingarda na mão. E, como disse Darcy Ribeiro, eu estou muito feliz de estar do lado dos que perderam. Seria terrível estar do lado dos que ganharam. Então, quando me chamam de comunista, eu disse, puxa vida, ainda bem que eles perceberam que eu não defendo o capital nem a exploração capitalista. Então, isso... Tensão, conflito, nós vamos ter sempre. Nós também temos que contextualizar o momento que nós vivemos. O momento que nós vivemos é um momento, quer dizer, quando é que se podia fazer lives, né? Fica com esse nome, pegou e virou uma live mania. Então, as redes sociais. Nós vivemos um outro momento. Nós precisamos entender bem a cultura desse momento. É tudo muito instantâneo. Eu vejo, por exemplo, eu gosto muito da rede do Instagram, eu coloco ali muitas imagens e aquilo é de uma velocidade impressionante. Nós estamos vivendo agora também a emancipação de muitos movimentos. Eu acredito que é muito importante nós estarmos ao lado defendendo todos os movimentos LGBTQI+, estarmos do lado dos grupos indígenas. Não podemos tomar o lugar deles. A igreja teve um papel quando era a única voz, a única que tinha sobrado com o microfone. Mesmo assim, quebraram o microfone, lacraram a Rádio 9 de Julho, censuraram o jornal O São Paulo, aqui na Arquidiocese, calaram Dom Helder por muitos anos. É interessante, se alguém for pesquisar no jornal Estado de São Paulo, durante a ditadura, quem era o arcebispo de São Paulo, pelo jornal Estado de São Paulo não vai saber quem era. Porque o nome de Dom Paulo era proibido de estar nos jornais. Então não se podia falar nem de Dom Paulo, nem de Dom Helder. Então, mas eram outros momentos, eles eram as duas únicas vozes. Hoje, há centenas de vozes. Há os movimentos e a luta das mulheres trans, há a luta dos grupos LGBT, há a luta... Nós vamos ter a greve nacional dos entregadores por aplicativo. Aliás, vamos ajudar e defender esses trabalhadores que não existiam e agora existem. Então, nós temos que entender essa nova conjuntura. Não adianta fazermos as mesmas análises de tempos anteriores. Nós temos que ver e atualizar a nossa visão do marxismo, a análise marxista que se faz da sociedade e libertando também dessas questões, às vezes, tão dogmáticas em relação às saídas, em relação à questão religiosa. A religiosidade, no Brasil, ela esteve sempre marcada com o colonialismo. A igreja, a mensagem do evangelho, chegou nas caravelas dos colonizadores, dos conquistadores. Até eu uso, às vezes, uma imagem muito dura, e diz, os portugueses iam cortando a cabeça dos índios e os frades iam batizando antes que a cabeça caísse no chão. Então, nós sabemos toda essa história. Quem de nós e quem não leu, leia Eduardo Galeano e vai conhecer toda essa história. Existe todo o grupo da história latino-americana de entender a história, inclusive a história da igreja, que teve resistência também. Nós tivemos a resistência de Bartolomeu de las Casas
contra a escravidão dos indígenas, como tivemos discursos do Padre Vieira e ações contra a escravidão. Então, isso tudo está presente na vida. O que nós não podemos ter medo é da tensão, é do conflito. Muitas vezes nós temos uma ideia religiosa que a religião é sempre conciliação. E se você lê o Evangelho de Mateus, por exemplo, que é o evangelho que a Igreja Católica está lendo nesse ano, e fazendo uma leitura verdadeira do Evangelho, não fazendo uma leitura perfumada e adocicada. Se você ler o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ele vai dizer, vai separar uns dos outros. E vai dizer para uns, vinde benditos de meu Pai, porque eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu estava preso e me visitastes. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava na rua e me acolheste. E para os outros vai dizer, ide malditos, porque eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede. Então não acaba como um filme Foram Felizes para Sempre. Não acaba com uma divisão. O Evangelho de Mateus acaba numa divisão e acaba num conflito, onde vai se ouvir do juiz da história, vinde benditos, e do outro lado vai ouvir, ide malditos. Então, o Evangelho é assim, é conflitivo. Então, o Padre, segmento puro. é, te ouvindo e pensando um pouco sobre todas essas questões que acontecem no país, né? Deus está no slogan desse governo. Até fiz essa provocação para o pastor Jamerson também. Ele está no slogan desse governo. Esse podcast aqui é ouvido por um monte de comunista ateu, mas é ouvido também por Os um monte ateus de gente. têm saúde mental. Exatamente. Mas eu ouvi também por um monte de gente que tem fé e que tem tido dificuldade de saber onde Deus está nesse momento. E aí eu fiz Então, essa pergunta: onde é que Deus está nesse momento de pandemia, de protofascismo, de mercadores da fé? Onde a gente encontra Deus? na cruz, Deus está com Covid-19. Ele está sem respirador. Ele está nas ruas e nas praças. Deus não está acima de ninguém. Quem é católico e quem não é também sabe que quando na igreja se diz o Senhor esteja convosco, o que é que se responde? Ele está Você no meio sabe? de nós. Ele está no Eu sei. meio, no meio, no meio. No meio, não está acima. E sabe por que ele está no meio? Qual é a única figura geométrica que o ponto central é equidistante de todos os outros pontos? É o círculo. Por isso que ele está no meio. Então, não dá para dizer, às vezes as pessoas dizem para mim, você está mais perto de Deus. Não, eu não estou mais perto de Deus. Deus está perto de todos. Então, ele está no meio. Então, não aceitem essa história, Deus acima de tudo. Isso aí é nazismo, isso aí é fascismo. Ele não está no meio. Jesus nunca falou isso. Ele sempre, e você leia no Evangelho de João, ele sempre, quando se manifesta, ele se põe no meio. E sempre diz no Evangelho, e Jesus pôs-se no meio deles. Estava no meio deles. Então é muito bonito isso. Ele está sempre no meio do povo, no meio dos famintos, faminto, no meio dos sofridos, sofrido, no meio dos despidos, despido, no meio dos fracos, enfraquecido. É assim que ele está. É aquela célebre passagem no campo de concentração, quando perguntam onde é que Deus estava quando colocaram essas crianças no forno crematório. E aí o outro respondeu, estava nas crianças. Então nós não busquemos Deus fora da dor humana e fora da esperança humana. Deus está conosco. Ele está, nesse momento, em alguns lugares sem respirador. Está nas aldeias indígenas sendo dizimado. Está como um jovem negro sofrendo o genocídio. Está dormindo na rua num pedaço de papelão. Está pedindo um pedaço de pão. Está pedindo que não continuemos numa pirâmide, mas que sejamos capazes
assim como nós temos que baixar a curva da pandemia, nós temos que baixar a desigualdade. Então, é preciso que a desigualdade aguda que nós vivemos termine. O serviço social, muitas vezes, podia ser usado como, muitas vezes, a religião foi, como um tranquilizante, como uma maneira de culpabilizar o pobre pela pobreza, ou de querer acabar, como fazem os fascistas, acabar com a pobreza matando os pobres. Nós precisamos acabar com a pobreza com dignidade para todos, com condições de vida para todos. Como nós vamos acabar com a pobreza tratando os entregadores de aplicativo da forma tão indigna e com tanta exploração como estamos fazendo? Não vai acabar, por isso que eles vão fazer greve. Essa é a ação de Deus na história. Ele está, junto com os entregadores, fazendo greve e dizendo: olhe para nós, a nossa vida também tem valor. Vale a vida do negro, vale a vida da mulher, vale a vida do indígena, vale a vida de todos os LGBT, vale a vida dos entregadores, vale a vida dos desempregados, vale a vida de todo o nosso povo. E é importante que se cobre quando tanta gente aí, como nós vimos agora, recebeu o auxílio emergencial fraudando. E vimos que até o ministro da Educação nem tomou posse porque mentiu tanto que não tinha mais, nem aqueles que o indicaram estavam suportando saber que ele era doutor em mentira e que a tese dele era uma bela mentira plagiada. Então, o que nós precisamos buscar é a verdade do amor, a verdade da vida, a verdade que está nos olhos dos pobres, para que haja uma transformação. Sem transformação, não. O serviço social tem que ser transformador. Ele não é para perpetuar, assim como a religião, para perpetuar a injustiça e para culpabilizar o pobre da sua pobreza, mas de libertar as pessoas de tudo aquilo que as amarra. Todos nós sabemos disso. Nós precisamos ter coragem de viver isso que nós sabemos. Padre Júlio, muito obrigado. Eu sei que o senhor tem um monte de compromisso aí, a sua palavra mobiliza muita gente. Dá para ver aqui que eu não divulguei para ninguém, tem um monte de gente assistindo aqui ao vivo. Amanhã essa nossa conversa vai estar nas plataformas, então se você estiver ouvindo nesse momento, é o Dia Nacional de Paralisação dos Entregadores por Aplicativo. Hoje é dia de break no app, ninguém pede nada, todo mundo... É dia da gente pensar que essa forma de não contratação é a universalização da precarização do trabalho. Então, para encerrar a nossa conversa aqui, esse podcast, ele tenta, a gente diz que nós somos um podcast de comunismo gaiato. A gente tenta conversar de forma alegre, descontraída, mas é difícil ser alegre no momento onde milhares e milhares de pessoas morrem, onde é o país que mais mata transexuais, onde o genocídio da população pobre e negra se aprofunda. Eu queria que o senhor falasse a sua palavra final aqui no podcast, nesse episódio, porque eu espero conversar com o senhor muitas vezes, e para quem nos escuta, e que nesse momento tem sofrido a iminência de pessoas queridas morrendo, ou a própria doença que nos cerca, como a pandemia, mas, sobretudo, a exploração e a opressão, né, nesse momento, porque é isso que tem sido determinante para saber quem vive e quem morre nesse país e no mundo. Muito obrigado por falar conosco. Eu só digo para todos: lutem, não desanimem, não desistam. E quando houver uma injustiça, gritem, lutem e sejamos filhos e aliados dos fracos, dos pequenos, dos insignificantes. Boa luta, esperança, força e coragem. Amém. Muito obrigado, padre. Até a próxima.